Boa noite a todos. Meu nome é Mayra. Eu sou uma voluntária e trabalhadora dessa casa espírita que é o nosso lar e que fica em Pinhais. Então, eu vou iniciar hoje essa noite de estudo fazendo uma leitura desse livro que é o Minutos de Sabedoria. Se está enfermo, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo o bem e saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica que lhe penetra o organismo juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. Então, eu convido a todos nesse momento para a oração. Então, amado Jesus, nosso querido Deus, nós pedimos hoje a tua bênção para esse momento de estudo, reflexão e autoconhecimento. Que assim seja. Então, o tema de hoje é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então eu vou ler. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus 7:15 a 20. Então, no primeiro momento em que eu comecei a estudar esse capítulo, primeiro momento assim, o que veio na minha cabeça, na minha lembrança, é de todas as vezes em que eu estive observando e até fazendo comentários a respeito de alguns de nossos irmãos, né, que usam a palavra de Deus, que falam a respeito do Evangelho de Jesus e dos seus prodígios, simplesmente para satisfazer os seus desejos. E o que nós observamos que são pessoas até com certo conhecimento, né? Conhecimento da palavra escrita, falada, né? E que têm habilidades e algumas apresentam até prodígios, né? Então, essas pessoas, nós percebemos que elas estão enganando as outras, né? Principalmente as pessoas que mais estão fragilizadas no momento. Pessoas que são ignorantes, que não têm tanto conhecimento. E exploram, por quê? Por ambição, para satisfazer os seus desejos, né? O desejo central. E também porque talvez vestiu a máscara e realmente acredita que é um missionário, que está aí por uma missão. Então essas pessoas realmente são os falsos profetas, né? E é importante a gente identificar essas pessoas. Jesus, ele pede para a gente prestar atenção, sim. Só que essas pessoas, elas estão por toda parte. Estão em todas as religiões. E principalmente, estão entre nós espíritas. Aí no segundo momento de estudo, eu pude perceber que essa lição, né, o capítulo 21, ele nos convida, Jesus ele está nos convidando a observar os nossos próprios atos e pensamentos, né? Para quê? Para um autoconhecimento. E não apenas para eu identificar no outro e poder julgar. E para reforçar essa questão da nossa responsabilidade como espíritas, né?
eu trouxe aqui uma passagem do livro Os Mensageiros, na página 8, né, que foi psicografada pelo Chico Xavier, que é uma conversa do benfeitor Tobias com André Luiz. E ele diz assim: saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem a qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, lembrando que ele não está se referindo ali no livro Os Mensageiros apenas os médiuns que trabalham nas casas espíritas, os médiuns ostensivos. A gente tem que lembrar que lá no capítulo 32 do livro dos médiuns, o Kardec ele define médium como um intermediário. Então ele é intermediário entre os espíritos e os homens. A faculdade mediúnica é, portanto, inerente à criatura humana. Então não constitui um privilégio exclusivo. Na verdade, todos nós somos médiuns. Então, talvez todos nós tenhamos vindo com algum conhecimento. E será que nós estamos dando conta disso? Será que nós percebemos isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Lá no item 3 do capítulo, Jesus ele diz assim: tende cuidado para que alguém não seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Então, é muito fácil identificar o falso profeta, principalmente quando ele está passando na televisão. Muito fácil. Mas a maioria, como Jesus disse, eles estão escondidos. São lobos em pele de cordeiro. E podem estar disfarçados, camuflados, usando muitas faces. No outro e em mim também. Então, esse lobo em pele de cordeiro são todas as pessoas que usam várias máscaras e que usam essas máscaras para enganar as pessoas, mas ele mesmo não se mostra. Esse falso profeta pode ser eu mesma. Estou estudando e aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, mas não estou colocando ele na minha vida, na vida prática, não estou vivenciando o Evangelho. Esse falso profeta é a droga no mundo que se espalha e vende uma imagem, seduz as pessoas, principalmente as crianças, principalmente os jovens, com a ideia de que nunca vão ter dor e somente prazer. O falso profeta do nosso mundo hoje é o dinheiro, que também seduz as pessoas com a ideia de felicidade. Ter dinheiro é ser feliz. E não é bem assim. Lá no item 4, quando ele traz sobre a missão dos profetas, ele diz assim: atribui-se comumente a palavra profeta a pessoas que têm o dom de ver o futuro. Se você colocar a palavra profeta lá no Google, ele vem como as duas são sinônimas. Então, profeta é aquele que vê o futuro. E justamente foi isso que levou Jesus Cristo a uma situação muito ruim quando ele foi preso. Ele foi preso e foi levado à presença do sacerdote Caifás, dos anciãos, né, e dos fariseus, e lá eles bateram nele, no rosto dele. Eles cuspiram em Jesus e diziam: profetiza então, quem foi que te bateu? Então Jesus passou por essa situação porque lá era muito, a palavra profeta era muito ligada a quem via futuro.
Mas o Evangelho nos explica diferente, né? Que o vocábulo profeta, ele tem um outro significado, que é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Então muda muito, porque ser profeta não é somente aquela pessoa que vê o futuro. Quando nasce uma criança numa família, a mãe que vai instruir essa criança, o pai que vai instruir essa criança, ele está cuidando do futuro dela. Então, ele é um profeta, ele vai ser um profeta dessa criança também. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né, na pergunta 624, ele disse assim: qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas obras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. No item 1, a gente percebe que essa ideia do falso profeta, ela está muito atual. Então, na nossa atualidade, nos dias de hoje, muitos são aqueles que se dizem portadores da boa nova. Nós vemos em muitos lugares, né? Mas os verdadeiros profetas, eles difundem a palavra de Jesus em atos anônimos. Então é muito fácil perceber quando é realmente um profeta ou um falso profeta, né? Nós podemos dizer que os profetas enviados por Deus vivem ações, em pensamentos, amor e caridade, praticando o Evangelho. Então, essa é a prova que Jesus nos pede para perceber. Como que nós percebemos se essa pessoa é o bom profeta ou o mau profeta, né? É a prática do Evangelho no dia a dia. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de boas árvores, né? Jesus disse: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Quem aqui já não saboreou os frutos dessas pessoas maravilhosas, né? Que passaram pela nossa humanidade? Qual de nós já não se alegrou ou já não conheceu tantas pessoas que trouxe mensagens maravilhosas e exemplificou isso em suas vidas? E colocou em prática, né, o que Francisco de Assis orientou. Pregue o Evangelho todos os dias na sua vida. Se possível, usem palavras. Cada árvore se conhece pelos frutos. Nós percebemos que no movimento espírita temos várias pessoas que nos ajudam a entender, que nos mostram a porta, né? Como que nós vamos saber se essas pessoas são realmente a boa árvore? A gente vê pelos frutos. Todas essas pessoas nós sabemos que têm bons frutos. Mas nós temos também aqueles que praticam o Evangelho que são anônimos. São os que nós vemos todos os dias, mas nem nos damos conta que são os praticantes do Evangelho. Uma mãe que recebe uma criança especial em sua família e que dedica toda a sua vida para ele, que ama, que cuida, ela está praticando o Evangelho. Uma pessoa que deixa de fazer coisas na sua vida para procurar alimentos, para pedir alimentos e assim fornecer às pessoas que precisam, ela está praticando o Evangelho. Quantas pessoas estão doando, se doando, né? E doam até o seu sangue. Pessoas que abraçaram uma causa maravilhosa, por exemplo, de adotar crianças e ter um orfanato. E hoje, né, nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas foram lá apagar o fogo na nossa floresta amazônica que nós nem nos damos conta. Ele está praticando o Evangelho também.
E os nossos médicos, enfermeiros, que estão lá na linha de frente, nos ajudando, nos acolhendo, estão doando a sua vida por nós, com relação à pandemia, né? A gente não pode esquecer, e eu tenho um carinho muito especial pelo Eurípides Barçanufo, né, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil, no movimento espírita, né? Ele esteve sempre à frente na educação, inclusive ele fundou a primeira escola espírita aqui no Brasil, né, que é o Colégio Allan Kardec, e lá ele recebia muitas pessoas pobres, né, e órfãos. Então ele fez um trabalho maravilhoso. E tem uma passagem na vida de Eurípides que me chama muito a atenção e que reforça todo o ensinamento de Jesus. Então, dizem que ele teve uma visão, Eurípides Barçanufo teve uma visão, e ele estava trabalhando em seu escritório e adormeceu, né? E ele se viu saindo do corpo e volitando. E ele chegou a um lugar muito bonito, um campo verdejante, e ele estava muito emocionado. E ele vê ao longe uma pessoa sentada numa pedra. E ele vai se aproximando e vai ficando cada vez mais emocionado. E quando ele chega perto, ele vê que é Jesus Cristo que está ali. Então ele pergunta: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? E Jesus Cristo responde: Não, meu filho, não choro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Então aqui a gente percebe como nós temos uma grande responsabilidade. Lá no item 5, o capítulo nos fala sobre os prodígios dos falsos profetas. Nós temos hoje, na modernidade, falsos profetas que utilizam a tecnologia. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a internet, os falsos profetas hoje não utilizam mais tanto as igrejas, né, as praças, os palcos. Eles chegam dentro da tua casa. Eles vão até você, por meio das mídias, e isso é bem preocupante. E nós temos que prestar muita atenção. As fake news, né, as notícias falsas, elas têm levado muitas pessoas a cometer graves erros, né, a tirar muitas pessoas do caminho do bem. Então nós temos que prestar muita atenção com relação a tudo que entra na nossa casa, e principalmente quando estamos compartilhando também alguma notícia. É muito sério isso, porque não é só uma responsabilidade social, mas também é uma responsabilidade espiritual, né? Então, a era da internet, nós temos agora que buscar sites confiáveis, né? Para poder ver se realmente é verídico, se é verdade, para depois compartilhar uma notícia. Lá no item 6 e 7, nós vamos estudar então sobre não creiais em todos os espíritos. Aí também é bem importante prestar atenção nessa situação. João, ele diz assim: Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mas por quê? Porque simplesmente existem muitas pessoas ainda que acham que as casas espíritas ou a doutrina espírita é apenas a religião de milagres e prodígios. Então procuram as casas espíritas atrás de fenômenos, né? São pessoas que não entendem, que não têm o conhecimento e que acabam se deixando levar por tudo que é falado, né? Então não entende que assim como a filosofia, a química, a astrologia, a geologia,
Assim como eles revelam as leis materiais, o Espiritismo ele está revelando leis muito importantes também, que merecem ser estudadas, merecem ser refletidas profundamente, tá? E é importante nos aprofundarmos cada vez mais nos estudos, porque não existe somente falsos profetas no mundo dos encarnados. Existem os falsos profetas no mundo dos desencarnados também. E lá no livro, na página 270, a gente vai ver a importância. Tirei da página aqui. Nós vamos perceber aqui ele diz assim: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados e os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passarão na terra para a erraticidade e tomam nomes venerados sobre a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então aqui nós vamos perceber que quando a gente fala de casa espírita, nós também estamos falando do trabalho mediúnico. E é muito importante a gente saber diferenciar. Como que eu vou acreditar naquele espírito que está falando? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que Jesus falou, é olhar o médium. Primeiro a gente olha a árvore. Como que essa árvore ela dá bons frutos? Aí eu posso até pensar em acreditar nos espíritos, né? Então Jesus ele pede para a gente prestar atenção, porque conhece-se os bons espíritos pelos caracteres morais e não pelos materiais. Então existe sim uma hierarquia dos espíritos também, e é importante a gente saber disso, né? Nós temos ali os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Então precisamos prestar muita atenção também com relação aos falsos profetas do mundo dos desencarnados. E para terminar, eu gostaria de ler uma passagem aqui do livro do Chico Xavier também, é Levantar e Seguir, e que diz assim: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigo do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes e prejudicamos o serviço que nos cabe atender e fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, lar e nosso templo. O próximo é nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então aqui a gente percebe que a responsabilidade de ser um falso profeta também é minha, né? E é bem colocado, é no nosso dia a dia, é na nossa vida, tá? Então agradeço a atenção de todos e vamos encerrar fazendo uma oração. Amado Jesus, nós te agradecemos por esse momento em que estivemos estudando suas palavras. Te pedimos o amparo para a nossa vida, para que todo esse conhecimento se torne frutos abençoados. Que assim seja.